Atenção, caro estudante, hoje é recuperação, mais uma oportunidade, tenha muita atenção. Seja firme e eficiente, levante o seu astral. Você é inteligente, vai dar certo no final. Você é inteligente, vai dar certo no final. A arte é tão legal, você é diferente, o que parece igual. A arte é tão legal, você é diferente, o que parece igual. Nham, 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 nham. Nordestino, brasileiro, é o norte, é todo mundo, somos todos nós. Então, vamos rapidinho aqui para a nossa recuperação. Vamos lá? Seguindo aqui, vou colocar aqui o violão aqui na estante, aqui, no descanso dele aqui. A gente ir aqui com muita moral, com muito jogo aqui. Vamos revisar a aula 1, 3, 9 e 11, né? Então, tá aqui os nossos temas, os nossos assuntos, né? E nós vamos pegar firme aí, né? Vamos lá. As linguagens artísticas. Vamos ver aqui. Então, seguindo, nós temos já na aula 1 as concepções da arte, né? Concepções de arte. A arte na pré-história tinha a arte rupestre, arte na antiguidade, aí vem os egípcios, os gregos e os romanos, né? E a arte no período medieval, que tem arte românica, bizantina e gótica. Interessante. Revendo aqui, nós temos que o Egito tinha uma arte dedicada à vida após a morte. Por isso que eles, nas suas sepulturas e templos mortuários, todos os bens, estátuas, contando a história do grande, né, do sacerdote, às vezes do grande líder, ou do faraó, né? Tinha também, não só escultura, como tinha também desenhos nas paredes lá. Então, e as leis para essas artes eram altamente rigorosas. As estátuas sempre sentadas com as mãos no joelho, o homem pintado com a pele mais escura do que a das mulheres, né? O homem com o vermelho ocre e as mulheres com o amarelo, a cor da pele das mulheres. A aparência dos deuses egípcios tinha sempre a cabeça de um animal, que podia ser um chacal ou um falcão, né? Estamos vendo aí Deir el-Bahari, onde acharam sepulturas e templos mortuários em Luxor, no Egito. E a arte grega? A arte grega é a busca pelo belo, não o belo aquele cantor de pagode, mas a beleza, né? Através da simetria. Eles buscavam a perfeição num equilíbrio, né? Coisas desse tipo, essa distância, né? Os músculos, a expressão. E as obras eram criadas a partir de modelos vivos, para o uso religioso, doméstico ou funerário. Ou seja, passou a haver uma valorização do ser humano, ok? Em geral. Seguindo aqui, nós temos a arte romana, onde a formação cultural romana foi influenciada pelos gregos e um pequeno povo, mas que teve grande influência, né, os etruscos. Então, o uso do arco já é uma influência dos etruscos, que eram também mestres na arte do mosaico, né? Decoravam os edifícios de Pompeia. Então, estamos vendo aqui, ó, o arco de Constantino, não é? O arco é isso aqui, ó, esse tipo de usado em várias
maneiras e vários tipos de construção. E a arte medieval. Estamos vendo aqui uma ilustração de uma pintura religiosa de 1308. Olha aí, ó. As pessoas em adoração, ajoelhadas, né? E a figura de Maria com o menino Jesus. Então, a tradição greco-romana é substituída pela tradição cristã. As artes passaram a ter um enfoque religioso. Então, vamos ver aqui uma pequena atividade, né, na nossa hora de recuperar. Vamos ver? Alguma dúvida? Vamos verificar? Essa questão aqui, ó. A arte para essa civilização obedecia as seguintes características: simetria, perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário e uma valorização do ser humano. Essas características, no que se refere a essas características, estamos nos referindo à arte, tá facílimo, não é? Nós acabamos de ver, então, a arte grega. Então, através dessa questão aqui, nós estamos aqui reforçando essas características aí da arte grega, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos aqui para a aula de número 3, onde a gente vai rever aqui algumas linguagens artísticas, ok? Então, artes visuais é um conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário. Ou seja, no caso das artes visuais, você tem a visão como forma de avaliação e apreensão. Então, você olha para um quadro, você olha para alguma obra de arte, se você tem mais conhecimento, você já avalia se aquilo ali realmente tem valor artístico e também você aprende coisas, você recebe várias informações olhando para aquela arte ali, tá? Então, dê uma olhadinha rapidona aqui nessa ilustração, onde você vai avaliar que tipo de arte, de linguagem, que tipo de mensagem, né, o artista quis passar aí e tal. Olha só, essas formas aí como são interessantes. Dá para aprender que cores podem ser misturadas dessa forma, etc, etc, etc. Ok? Então, são criadas a partir de vários materiais, várias fontes, né? Como papel, madeira, gesso, argila e, mais modernamente, programas informáticos, né? Máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras ou máquinas fotográficas, né? O antigo e o novo aí convivendo lado a lado. Tá? Seguindo aqui, nós temos sobre a pintura. A pintura, uma das primeiras manifestações artísticas, consiste na aplicação de pigmentos, de cores, né, coloridos num plano bidimensional, ou seja, seus suportes, né? Então, você tem ali uma tela, certo? É um plano de 2 dimensões, né? Altura e largura. E aí, você coloca ali o seu desenho, a sua figura. Então, isso aí é basicamente o basiquíssimo da pintura. E os temas usados são natureza morta, retrato. Natureza morta geralmente são frutas, né? Paisagens, temas religiosos, fatos históricos, né? Ou abstratos, que são aqueles que não determinam figuras, como aquela figura aquela ilustração que nós vimos no slide anterior, ok? E a gravura? A gravura é mais uma linguagem, né? É uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. Então, cada reprodução pode ser repetida várias e várias e várias vezes, né? Pode ser feita você tem ali
Você tem ali a matriz e com ela você pode repetir a imagem, reproduzir a imagem sem perder a sua originalidade, sem perder as suas qualidades. Seguindo, nós temos que a escultura já é uma linguagem que permite muito mais avaliações. É uma linguagem de 3 dimensões. As dimensões são altura, largura e profundidade. Entra a profundidade na avaliação desse tipo de arte, né? O outro lá era só as duas, né? Bidimensional. Aqui você tem a visão da profundidade. Ou seja, pode ser percebida e entendida até com os olhos fechados, porque você pode tocar, né? Então, hora de recuperar. Vamos ver aqui nossa questão 2, onde uma das primeiras manifestações artísticas consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional, que é o suporte para a sua pintura. Os temas podem ser natureza morta, retrato, paisagem, temas religiosos, ou fatos históricos ou abstratos não representem figuras. Sobre esse conceito, está correto o que se afirma em... Nós acabamos de ver, vai ser fácil dizer que estamos falando da pintura, certo? Então, mais uma vez eu quero ressaltar que através dessa questão nós estamos reforçando aí características da pintura. Chegando aqui, vamos para a aula 9, vendo aqui a arte, revendo aqui a arte egípcia, arte grega e a mitologia aplicada à arte, ou a arte aplicada a serviço da mitologia. Então, temos que na arte egípcia, arte e religião sustentavam os códigos e as regras a serem seguidas pelo artista. O artista não era livre, ele tinha que obedecer os códigos e as regras, tá? Então, uma delas, a mais famosa de todas, é a lei da frontalidade, onde a representação de uma figura ou objeto em primeiro plano tinha que ter o corpo de frente e a cabeça de perfil, certo? Então, e tem também a questão da cor dos homens, vermelho ocre, e as mulheres com a pele cor amarela. Seguindo aqui, nós temos que as pirâmides são os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia. Eles buscavam, através das pirâmides, a perfeição divina imutável. Então, estamos vendo aqui essa grandiosidade, onde a maior delas parece, não lembro exatamente, parece, são 185 metros, por aí. Então, vamos ver então aqui a nossa atividade relativa aí a essa revisão. Ou seja, são os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia. Eram construídas para ser o túmulo do faraó. O corpo do faraó seria ali preservado até retornar da morte para viver eternamente. Este conceito refere-se a... Fácil, fácil, fácil. Se refere às pirâmides, né? Então, mais detalhes aqui, ó, para você ficar sabendo sobre a ideia e o uso e a construção das pirâmides egípcias. Na aula 11, nós vamos rever aqui sobre o período medieval, a arte que se destacou, a arte romana e a arte bizantina. Vamos seguir aí, então. Arte romana, imitação da arte grega? A estética, a aparência grega foi fundamental, a aparência da arte grega foi fundamental para inspirar os romanos, que imprimiram características próprias em pinturas que eram feitas em murais inspiradas nos mitos gregos. Olha aí, mitologia interagindo com a arte e a arte com a mitologia. As esculturas com toques naturalistas, com rostos e trajes
o uso de modelos vivos, né? Pessoas lá pousando, e os mosaicos, né? Influência etrusca aqui como técnica decorativa. Olha aqui a ilustração da escultura tridimensional, né? E aqui também mostrando aqui pintura e mosaico no mesmo plano, no mesmo lugar. Então vamos ver aqui que a arte medieval era considerada uma arte didática, né? Que era uma arte que servia para evangelizar. No início da Idade Média é caracterizado pela queda do Império Romano em 476 e sofreu influência dos gregos, romanos, persas e árabes. A soberania da Igreja interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura, na filosofia e também nas guerras, as famosas Guerras Santas. E aqui, Giotto, um dos principais artistas da arte medieval, fez esse quadro aqui chamado A Lamentação, que é uma cena da vida de Cristo, né? A lamentação pela morte de Cristo. Temos também, sobre os estilos da arte cristã, o estilo bizantino. O estilo bizantino era rigidamente controlado pelo clero, né? Pela igreja, pela cúpula católica, eu acho que era a igreja católica. Estabelecia padrões de representação para Cristo, Maria e os apóstolos. E isto prevaleceu por 5 séculos, né? Do século V até o século XV. O estilo bizantino tirava a liberdade do artista, que tinha que seguir o padrão, a posição do corpo, as proporções, as cores usadas, e o objetivo era evangelizar o observador. E então, hora de recuperar? Vamos lá para a nossa recuperação desse conteúdo que nós acabamos de ver. Então, no início da Idade Média, é caracterizado pela queda do Império Romano em 476. A Idade Média sofreu influência dos gregos, romanos, persas e árabes. A soberania da Igreja, então, que se segue, né, interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura, filosofia e nas guerras. Sobre as características da arte bizantina, considere as acessões, as frases abaixo aí o que é correto. Então, isso quer dizer que pode ter mais de uma, né? Então, a arte era rigidamente controlada pelo clero, que estabelecia padrões de representação somente para o imperador. O estilo tirava a liberdade do artista, tinha que seguir o padrão, posição do corpo, as proporções e as cores. E o objetivo era evangelizar o observador. Então, temos aí que a alternativa correta, corretíssima, é a letra C, porque o número 1, a arte era rigidamente controlada pelo clero, que estabelecia padrões de representação somente para o imperador? Não. Então, estamos aqui. E aqui chegamos ao final da nossa revisão para a recuperação. Espero que dessa vez agora dê tudo certo.